Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast podcast do nosso canal, que o próprio nome já diz, quase tudo sobre arquitetura. Comigo, Mayra Nogueira. E comigo, Ricardo Massaite. E o tema de hoje é: qual é a relação da arquitetura com os espaços público e privado? Então você já sabe, né? Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar muito e comentar no nosso vídeo. Chama a vinheta, produção. Então hoje, dia 2 de dezembro, né, Ricardinho? A gente vai falar um pouquinho aí, um tema meio polêmico sobre áreas públicas, privadas e mistas. E como a gente gosta de começar, né, sempre os nossos vídeos, a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que é área privada, o que é área pública e o que tem a ver a arquitetura com essa parada, né? Exatamente. Como que funciona nessa parte de lei, se eu vou construir, se eu não vou construir, se eu ter definido isso, se eu posso ter um pedaço do meu terreno público, se eu não posso, como que essa dinâmica funcionaria. Então a gente vai falar um pouquinho desses assuntos, né, Ri? Exatamente. Então, sei lá, a área pública, né? A área pública Praticamente é a área que todo mundo pode ir e vir. Exatamente. Que não tem restrições, né? Que não tem nada impedindo, né? Que a população pode utilizar, vamos dizer assim. Sim. É legal dizer também que não necessariamente as barreiras, né, que existem visuais, elas, por exemplo, às vezes de meia altura, às vezes não quer dizer que aquilo seja um limite. Na verdade, às vezes é só o paisagismo do lugar. Então, isso não é o que delimita a área pública e privada. A gente vai explicar isso melhor também. Exatamente. Já a área privada, né, ela é totalmente responsabilidade de pessoas Do setor dono, privado, né, do exatamente. setor privado e dono daquele espaço, né? Elas financiam, né? Elas são responsáveis pelo espaço e tem algumas regras que têm que ser cumpridas, vamos dizer assim, né? Pela galera da área privada. Sim, e entre elas, né, seguir aí, principalmente as normas, né, o plano diretor e algumas leis de circulação, de quantidade de pessoas, hidrossanitários, enfim, que aí abrange bastante normas técnicas brasileiras de construção, né, que ele vai ter que seguir para dar uma segurança, né, para quem utiliza aquele espaço. Né? Código de obra, exatamente. O Código de Obras está aí justamente para interferir nesse ponto. Não que as zonas públicas não tenham, elas já seguem automaticamente por ser pública, né? Sim. Privado, normalmente, que acontece as burladinhas de vez em quando. Que a gente já viu por aí. Deixa pra lá, esse é assunto para outra coisa. A gente ainda conta depois. E tem o misto, né? Isso, que é misto, tem gente que chama de semi-privado, né? Que são espaços públicos que o setor privado, ele acaba entrando com uma parceria, né? Isso. Então, a gente até falou nos outros vídeos, né, os plaquettes, né, que sim, os plaquettes são determinados espaços limitados que o setor público, ele abre uma parceria com o setor privado, né? Então, aqueles restaurantes que tem aquela frente, né, que a pessoa delimita, né, a vaga normalmente é uma vaga de carro. Isso, geralmente uma, duas, três vagas de carros. E é isso, o setor público, ele ajuda o setor privado a fazer essa troca, né? Com certeza. De utilização da população, vamos dizer assim. Eu gosto de falar que é uma troca justa, né? Quando é justa. Que acho que todo mundo ganha, né? O setor público ganha por melhorar a parte urbana. Isso. O setor privado ganha por ter uma expansão, né? Do seu lote, do seu terreno, enfim. Que seja ali apropriado e de acordo com as leis que a prefeitura exigir, né? Os documentos que exigir. Isso. E tem o espaço público, né? Que o setor privado pode entrar como um aliado, né? Pode acabar financiando, né? Lógico que tem os interesses, tem a troca, né? Então, a gente pode pegar uma instituição pública que o setor privado vai e acaba investindo. Vai financiar, né? Exatamente. Financiar a obra, no caso. Exatamente. Que é bem interessante também, né? Se a gente for parar para ver. Sim. A gente conhece algumas instituições que acontece dessa forma, né? Sim, no centro cultural, tem algumas, né? Acho que o próprio SESC tem o setor privado atuando. Sim. Então, e assim, dentro do espaço público, né, do
da área pública, tem a parte municipal, né? O Sim. município como autor, o Estado e a federação. Então, às vezes, né, a pessoa fala assim, o colégio X, né, público, aí tem a intervenção, às vezes, da federação ou do governo. Então, a gente tem que entender também que dentro dessa área pública tem esses 3 pontos, né, município, Estado e federação. Sim, total. Eu também gosto quando a gente começa a relacionar, né, essas definições que a gente deixou, acredito que a gente deixou claro, com a arquitetura, né, como que envolve, né, como que mexe com a parte de projeto, né, que eu acho que é bem interessante falar. Começa, né, por exemplo, se for uma construção de um shopping, apesar dele ser privado e às vezes até semi-público, dependendo das áreas que ele demandar, né, que ele proporcionar para o uso, como envolve o entorno, né? Então, assim, não tem como não se preocupar também com a parte pública, né? Sendo que um shopping vai movimentar uma massa de pessoas para aquele espaço. Então, como vai funcionar acessos? Então, a gente já viu supermercados, shoppings, pontos, né, específicos que até mudam, né, a via urbana para conseguir um acesso melhor, para conseguir utilizar, né, aquele espaço. Esse tipo de empreendimento se chama polo gerador de tráfego, né? Então, tem tanto os veículos como as pessoas acabam sendo ativos nesse espaço. Então, geralmente o setor privado, ele em troca, ele ajuda a sinalização vertical, horizontal, né, do entorno, pontes, enfim, até com asfalto, depende de cada projeto, exatamente. Mas é bem discutido dentro da prefeitura, né, da CT, que é o órgão aqui em São Paulo responsável. Sim. E acaba sendo bacana essa troca, porque, né, reativa o espaço, né? Com certeza. Eu acho que uma das privatizações recentes também, que a gente estava até falando, né? Recentes não, né? Não é recente, mas que eu acho que causou uma polêmica forte foi a privatização de alguns parques, né? Sim, sim. O do Ibirapuera, que eu acho que é o que eu mais frequento e é o que eu vi uma melhoria assim tão grande, né? Porque ganhou novas quadras, ganhou um outro tipo de tratamento, ganhou algumas reformas. Então, eu acho que tem algumas vantagens que é bem legal, né? Quando a gente traz, né, essa parte de reestruturação e privatização de alguns espaços públicos também, né? Sim. Um pouco mudando de assunto, mas voltando quando a gente fala sobre construção de novo, ele implantou ali uma nova quadra, né, no espaço. Sim, sim. Que acho que foi até a Nike, não foi nem eu acho que foi um patrocinador associado que colocou mais uma quadra lá de society que antes não tinha, né? Logo do início foi bem representativo, né, Má? Foi. Mas eu costumo falar assim, vamos pegar o prazo todo, né? Se é 1 ano, 2, 3, o que estava no contrato, né? E o que realmente ficou, porque a gente estava até conversando, né? Geralmente quando tem eleição, né? Tem o começo, meio e fim desse setor privado atuando. Então, geralmente quando muda a eleição, acaba o contrato, o pessoal meio que deixa para lá, né? Esses pontos. Então, eu costumo falar que agora de início está ótimo, né? O Ibirapuera a gente viu o quanto mudou, mas eu quero ver o finalzinho do contrato, como é que vai ficar. Exatamente, para ver qual é a real vantagem. Né? Porque nessas brigas políticas, né, Má, o que a gente... Envolve muita burocracia, né? E pouca ação. Exatamente, muita parte burocrática. Então a gente estava conversando um pouquinho antes, falando, poxa, por que a galera política poderia muito se unir, né? Para ficar um crescimento, um saldo positivo num negócio contínuo, e não a cada troca cada eleição, né? Aquela troca de mandato, vamos dizer assim. Sim. Então é isso, é bom a gente refletir, né? Deixa seus comentários aí, né? Ver se o nosso raciocínio tá certo, né, Má? Eu acho que até um pouco aqui também ir para uma outra ponta, mas que eu acho legal falar, quando a gente fala muito, né? A gente bate muito na tecla sobre empreendimentos de uso misto, de multifunção, né? Sobre prédios que não seja só residencial, que ele tem uma diversidade de famílias, que ele tem uma diversidade de acesso, de lazer, de uso, comércio, essas coisas, né? E quando a gente começa a ver, né, um pouco isso, entra, né, muita dúvida nas pessoas que às vezes os empreendimentos, quando grandes, né, empreendimentos que tem mais de 10 torres, essas coisas, o espaço interno, ele não é público, né? Apesar das pessoas falarem, o térreo público, o lazer completo, aquelas coisas todas,
Mas, na verdade, é público para quem é morador, né? Sim. E para quem é visitante do morador. Mas para o público em geral é diferente. Então, tem o público geral, seriam todas as pessoas, e o público convidado, né? Sim. Isso também acontece com galerias, né? Eu acredito. E como isso também influencia nessa parte de construção, quando a gente vê os prédios de térreo livre. Sim, sim. Né, que a gente estava até comentando. Que a gente defende muito, né? Muito. Integração com a população. Porque eu acho que assim, o térreo livre, ele traz algumas vantagens, né? Seja livre de passagem, ou seja livre e público para comércios locais utilizarem, reagregar aquele espaço, seja com food truck, seja com um espaço para tomar um café, enfim, que seja de outras pessoas além daqueles usuários padrões do prédio, se apropriem daquele espaço, né, que tragam essa miscigenação de pessoas. E a gente vê que é o legal, né, e falta prédios assim aqui, né, eu sinto falta, eu conheço acho que 2 ou 3, que eu mais gosto, que é o da Faria Lima, que a gente estava até comentando, que tem até uma casa tombada no meio, né, do empreendimento, assim. que ela tem um térreo totalmente acessível, né, Sim. você só não consegue acessar depois de determinada hora o acesso ao prédio, ao empreendimento. Para a parte comercial, né? Parte privada. Para salas. O resto você consegue ter acesso, seja nas praças, seja no ambiente em geral, né? O que a gente deixa aqui a questão para galera refletir, né, Má? Sim. É se esse espaço é aberto para a população, qualquer um pode entrar, ou se esse espaço é para o usuário comum. Sim. Da área privada, né? Então, é isso que a gente deixa essa questão aí pra galera pensar, né, Má? Com certeza. Porque aí você começa a ter um pouquinho de visão, né? Se é pra qualquer um usar ou só pro uso comum do condomínio, isso, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque a partir do momento que você... Tudo bem, eu acredito que precisa sim ter uma privacidade, né, em determinadas situações e espaços, mas por que privatizar o restante que pode ser muito melhor, né? Ter essa troca, esse convívio, né? Que vai agregar muito mais, né? Uma coisa também que é bem polêmica, né, Rick, a gente estava conversando, que são os fechamentos, né, de vilas ou de, sei lá, de ruas sem saídas, que a gente já viu também, que nem é vila e acabam se tornando, ou mini condomínios também, né, que acaba fechando acesso, colocando portaria e tudo mais, às vezes nem tinha, né, portaria. Então, eu acho que, como que isso funciona, né, vamos explicar isso pra galera. O que é legal, né? O que pode fazer e o que não pode fazer e que às vezes acontece muito, né? Você quer falar um pouquinho? É que a questão muito é a segurança, né? Nessas vilas, nessas ruas que tem o acesso mais privado. A questão é assim, falando na lei, é permitido, a prefeitura ela libera o alvará, né? Mas tem todo um processo, então tem que entrar com um pedido na prefeitura, tem um trâmite legal, né? Que não é tão simples, né? Não é como as pessoas acham que é. Exatamente, mas a principal questão aí é a segurança, sabe? Então os moradores querem que aquela região, determinada região, aquele determinado espaço fique só o acesso para os moradores. Então assim, a prefeitura ela libera o alvará, pode. Eu acho que cada pessoa que está assistindo o vídeo pode entrar em contato com o seu município e dar uma pesquisadinha. Ou até mesmo entrar em contato com a gente, né? Exatamente. Olha o merchan, a gente faz isso também. A gente faz o estudo. E assim, a gente deixa a pergunta no ar, né, Emma? Sim. É legal? Não é? Porque a gente sabe que tem espaços que não tem essa parte burocrática ok. Que simplesmente fechou. Tanto que teve que é o clandestino que a gente costuma falar. Exatamente. É o clandestino. E que limita, né? Sim. Querendo ou não. Então, até que ponto? A gente até entende, né? Mas tem ruas muito grandes também que eles fecham, né? É que imagina, né? Você tá numa área, num zonamento extremamente residencial. Sim. E aí costuma, sei lá, passar um monte de carro ali. Então fica um negócio meio conturbado, né? Fica meio ruim. Então, assim... Tanto que eu já vi moverem um semáforo, um retorno inteiro pelo barulho. Pelo desconforto ambiental mesmo. Que essas vias, né, que a gente chama de vias coletoras, né, que são essas vias principais que cruzam, né, as principais e levam para o outro lado. Isso. Eu já vi fecharem cruzamentos grandes que existiam há anos
por conta de conforto. Entrou com um processo, e, bom, demorou com certeza, não foi fácil, e conseguiu mudar. Mas não é tão simples, né? Tem essa possibilidade. A prefeitura, ela entende que a teoria, né, o zoneamento ali, sendo extremo residencial... E avaliações, né? Às vezes dá um impacto em relação Sim. ao dia a dia, né, ao que acontece, à atualidade. Então, mesmo sendo um zoneamento extremamente residencial, tem muito barulho, então ela acaba fazendo isso tudo. Tem os trâmites certinhos, né? Pode entrar em contato, a gente, também. a gente ajuda, a gente tenta fazer, a gente até faz o estudo, Sim. essas aprovações. E é isso, tem que ter interesse da população, né? Do pessoal da rua, de algum empreendimento, enfim. Cada caso é um caso, mas existe sim essa chance, tudo é possível, né? Tudo eu possível, acredito que é difícil algo que não seja possível dentro dessa parte de delimitações, de aumento de conforto, segurança, vias públicas e privadas, como privatizar, né? E tem também, vamos supor, a gente pode deixar aqui registrado, né, as pessoas falam assim, poxa, é um extremo residencial, só que os carros correm muito. Então tem algumas técnicas, vamos supor, alargar a calçada, Sim. deixar a rua um pouco mais estreitas para dar a sensação de quem está dirigindo que tem que diminuir a velocidade. Tem que diminuir a velocidade, exatamente. Então tem algumas técnicas que nós que somos urbanistas, né, temos que defender a nossa classe, né, mano? Com certeza. Que acaba interferindo né, no psicológico do motorista, nesse caso. Enfim, tem algumas técnicas, vamos dizer assim. Então é importante deixar registrado que não é cara crachá, não é uma teoria, tem todo um estudo que a gente vende, estuda, a gente, né, sabe quem acaba tramitando os processos internos lá, pelo menos em São Paulo, eu consigo encaminhar as pessoas, né, os interessados, e é isso, né, mano? Então, às vezes, uma reunião de condomínio, alguma saída B, C e D, a gente acaba estudando o caso e dando a opção. Eu até queria falar aqui também uma coisa que eu vi. São Bernardo instalou umas câmeras nas praças, em algumas praças, acho que foi a Yellowcam, se eu não me engano, que fez uma parceria, na verdade, né, com o setor da Prefeitura de São Bernardo, e teve um índice, né, fez um estudo, levantou um estudo que diminuiu a parte de assalto, a parte de pessoas indesejadas naquele espaço, e que aumentou o uso do espaço. Olha. Então, aumentou a ida, o senhorzinho dando uma voltinha na praça, a criança brincando no brinquedo da praça, enfim, utilizando, né, dando vida. Comportamento humano, né, que Totalmente. legal. E engraçado, às vezes, isso tava lá, na verdade era tipo uma bandeirinha, sabe esses que, né, a gente agora encontra bastante, onde a gente vai colocar álcool em gel na mão, com o pé. Então é tipo isso daí com a câmera instalada e que pega 360 graus, né? Legal. E com a van, né? Para não vandalizarem a câmera. Eu achei fantástico, assim, eu acho que é uma das... como é que fala? Exemplos, né? Um exemplo, testes, mas né? é tipo uma iniciativa privada para um bem público que agrega geral, né? Legal. Eu acho que é bem bacana. Bom, bora pro quiz, então? Que dá resultado, né? Sim, isso, né? Vamos lá. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, mas só reforçando, né? Pode deixar os comentários aí, a gente volta ao tema, né, Má? A gente pode fazer a parte 2, alguma coisa que as pessoas não entenderam. Se vocês quiserem algo mais específico, né, que tenha ficado no ar, vocês podem falar que a gente faz aí uma segunda parte. É que a gente tem bastante conhecimento, só que falar em 15 minutos, mais, né, 15 Tudo fica meio isso apertado. É complicado. Mas acho que é isso. Bora pro quiz então. Bora lá. Pergunta número 1. Como inibir acessos em espaços públicos? Bom, eu acho que o principal é colocar barreiras, né? Barreiras visuais. Eu acho que essa nem é caro e acho que é um dos principais meios que todo mundo utiliza, né? Seja vegetação, seja vidro, seja bambu, seja muro, né? Mas o muro realmente é uma barreira visual bem forte. Bem agressiva. Bem agressiva. Então, a parede vegetal acho que é o mais agradável, né, mano? Para delimitar os espaços, né? Com certeza. Eu acho que o verde, né? Acho que é a melhor coisa, a natureza. Eu sou super favorável ao verde. E assim, né, a gente pode dar muitos exemplos, né? Câmeras também já mudam o comportamento. É o que a gente tá falando do comportamento humano, Exato. né? A gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado, porque os espaços públicos, né?
se a gente quiser delimitar, a gente tem que tomar um cuidado com essa história de barreira, né? E de inibição, porque se for muito alto, as pessoas também não vão ir por medo. Exatamente. Então, o não ver tudo, né? Essa parte de totalmente cego, isso também inibe as pessoas, né? Então, até que ponto tem que ponderar muito bem, né? Qual é a função daquele espaço público para não deixar de não intimidar. E aí a pessoa não usar mesmo aquilo ali, né? E sempre uma iluminação bem adequada, Sempre. né? Que eu acho que atrai valor, né? Com Agrega certeza. valor, né? O espaço. Eu acho que isso é uma das fatalidades que acontecem muito, né? A gente ter praças lindas e muito escuras, Muito né? escuro, Ninguém vai, né? Ninguém vai. A gente não sabe quem tá na moita atrás, né? Exatamente. Então, acho que, infelizmente, né, a marginalidade é muito alta. Aqui em São Paulo, a gente fala por nós, pela experiência própria. Sim. Então, a gente não vai se colocar em risco, né? Acho que ninguém quer se colocar em risco. Mas eu acho que se fizer um combo, né, de pessoas utilizando aquele espaço, uma boa iluminação, nossa, já, com certeza a segurança 80%, já funcionou muito. E a gente nem precisa envolver polícia nesse sentido, né? Exatamente. Bora para a segunda, então? Você quer falar alguma coisa? Número 2. Qual o interesse da prefeitura em vender áreas públicas como o Parque Ibirapuera? Essa é uma boa. É uma boa. A prefeitura, ela concede mesmo, né? Para o setor privado entrar com investimento num certo período, né? E o que eu acredito que a prefeitura ganha? Ela liberando esse tempo, esse espaço, né, para o setor privado investir, ela já ganha um certo valor X, né? Que ela pode reinvestir em outros aspectos, como educação, né? Segurança. Fazer um caixa, né? Exatamente. E acho que a população ganha, porque já rola uma competição quando abrem essa licitação, né, esse tipo de negociação. Então, eu acho que ninguém entra para perder, né? A prefeitura ganha, o setor privado ganha. Eu acho que ninguém também quer se apropriar do espaço público para degradar. Exatamente. Ou para fazer mal para a população. Ou para, enfim, fazer qualquer coisa que as pessoas não vão utilizar aquele espaço, né? Exatamente. Pelo contrário, eu acredito que quem se apropria de um espaço público, questão de financeiramente, né, consegue agregar mais valor, né, acaba tendo retorno, com certeza. Eu acho que a população é a que mais ganha nessa história. Eu acredito também. É uma visão nossa, né? Sim. Isso é só um exemplo, né? Tem tantos outros que também Exato. refletem. Bora para a terceira. Pergunta número 3. Quantos donos tem no espaço público? E quem responde o quê? Aqui foi um pouquinho que você já deu uma introdução, né? É porque aqui, o Ricardo vai explicar melhor, assim, porque ele desenha, né? Esse assunto é ele que deita mesmo. Eu imagino. Mas ele vai explicar um pouquinho, porque o que acontece? Público não necessariamente é prefeitura, né? Então, tem mais alguns donos que podem responder por esse espaço. É que, quais são eles? Às vezes, a gente acha que uma instituição aparentemente sendo pública, não tem incentivo privado, e tem. Sim. E aquela parte que você até comentou antes do municipal, sabe? Quem responde o quê? Tá. É que assim, como eu falei no começo do vídeo, né? Falou. A parte mas pública... Mas você falou 2, né? Fala todos. A pública, ela se divide em 3. Município, estado e federação. Né? Então, tem algumas instituições, né, autarquia que o pessoal fala, que tem um investimento privado. Né? Por exemplo, a CT ela tem um setor privado que ajuda. Então, tem outros exemplos e a turma não tem a consciência disso, né? E o espaço normalmente é público, né? E nem sempre é a prefeitura em si, né? Às vezes tem esses outros por trás. Às vezes a prefeitura, ela se une com, vamos supor, uma empresa de segurança, né, que acaba prestando um serviço para a própria prefeitura. Então, tem a ajuda do setor privado, o setor público não está nunca sozinho, né? Tem as empresas especializadas, né, por exemplo, asfalto, né, por exemplo, uma empresa que cuida só de parque, né, de praça, lixo. Né? Tem um lixo. Então, assim, se a pessoa tiver um pouco de interesse, é só procurar alguns pontos, alguns setores que é ligado a licitações, que dá para entender um pouquinho mais, né? Sim, então, o setor público, é o que eu falei para a Mar, nunca ela é sozinha, ela sempre tem a ajuda do setor privado, essa troca é muito boa, né?
Só que em diferentes negociações, né? Tem a licitação, tem sei lá, uma concorrência, né? Então, Sim. assim, não tem como falar que o setor público é sozinho, não tem. Não tem mesmo, acho que é difícil isso acontecer mesmo. Mas acho que é isso, acho que respondeu a pergunta. A última... Pergunta número 4. Vocês são a favor da privatização dos espaços públicos? Acho que isso já ficou um pouco claro, né? Mas a gente é sim. Total. Eu acho que, na verdade, tá bom, vou criar um pouquinho de polêmica, não consigo. Vamos lá, senão não é Mayra. Na verdade, depende. Eu acho que vai um depende aqui nesse são a favor ou não, porque, como eu vejo, depende por quê? Depende da intenção de quem vai privatizar aquele espaço, entendeu? Eu acho que, é como a gente falou, é difícil alguém investir para perder. É muito difícil. Mas também tem uma galera que investe para mudar muito e desconfigura demais aquele espaço. Então ali eu acho que aí já perde. Então eu acho que vai um depende, vou criar uma polêmica aqui de leve, porque eu acho que tudo na vida depende da intenção das pessoas que estão por trás para realizar algo. Sim. Isso é em qualquer assunto, não só em questão de privatizar espaço público, essas coisas. Eu acho que com tudo que a gente faz na nossa vida, qual é a nossa intenção? Né? É gerar o bem pro próximo? Isso vai retornar para nós. Se for o contrário, ou se for focado em dinheiro, ou se for focado em outra coisa, vai ter o retorno que tiver que ter. Mas eu acho que a intenção, ela tem que ser positiva sempre. E é muito bem colocado, Mara, isso que você falou, porque eu não entendo, não sou especialista em licitação, né? Eu peguei algumas para atender alguns clientes e tal, enfim. E tem uma enorme barreira entre o setor público, o que ele quer e o que ele dispõe para o setor privado. Então, assim, às vezes as pessoas falam, pô, mas a empresa X pegou aquele espaço, tá devendo, não muda muito, mas o que muda muito é no contrato. Então, as licitações, né, os políticos, né, são muito bem amarradas, né? São muito amarradas, assim, eu costumo falar que são muito engessadas. Então, às vezes vem um cliente, vai dar uma estudada lá sobre aquela licitação que vai sair, que saiu, tal, enfim. E a gente acaba vendo que é mais o setor público que fica engessado do que o privado querendo fazer alguma coisa para ter o resultado. Então foi muito bem colocado, é verdade. É um depende. A gente não tinha falado nisso, mas o depende. Depende muito do que o público quer oferecer. Da intenção mesmo. Então acho que é isso, gente. Acho que por hoje o vídeo se encerrou, né? Foi um tema bem legal. Sim. Acredito que pouco conhecimento, né? E pouco falado. Eu gosto muito desse tema. Eu acho que veio para agregar. E não se esqueçam, né? De se inscrever no nosso canal, de deixar a notificação. Os nossos contatos vão estar aí embaixo no vídeo. Entre em contato com a gente. Se vocês tiverem dúvida, deixe seus comentários. Eu acho que a força de vocês aí vai ser fundamental, vocês seguirem a gente, ativarem as notificações e ir falando pra gente aí se tá certo, se não tá certo, se vocês concordam, se vocês não concordam e o porquê deveria ser outro tema, enfim, o que for, né, Henrique? Pode deixar à vontade a descrição, né, Má? A gente vai tentar responder aí, o máximo. Produzir outros vídeos, né? Com certeza. Enfim. E eu acho que é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu.